Beleza, então, agora como tinha sido falado, a gente vai ver alguns sistemas termodinâmicos ou termofluidos, são máquinas térmicas. Primeiro que será visto é o sistema de refrigeração, compressão de vapor. Até a gente já resolveu um exercício, não lembro se resolveu ou não, mas se não resolveu também não tem problema, a gente vai ver esse ciclo novamente. Então, eu vou fazer o desenho dele. O que é o objetivo do sistema de refrigeração por compressão de vapor? Aqui é o sistema de refrigeração por compressão de vapor, mas poderia ser também bomba de calor. O ciclo, o sistema é o mesmo, só que o de refrigeração a gente está interessado em quê? Em esfriar o ambiente. Então, poderia ser alguns exemplos aqui. Ar-condicionado, geladeira, geradores, tanto comercial como industrial, só que depois, no caso industrial, eles são um pouquinho mais complexos, mas o ciclo simples, que é o que a gente vai ver hoje, é a mesma coisa, só que depois vai tendo mais alguns componentes. Já a bomba de calor está interessado em quê? Em aquecer o ambiente ou normalmente um fluido aí para aquecimento. Por exemplo, você quer aquecer a água para aquecer a água de uma piscina, por exemplo. Então, você pode utilizar essa bomba de calor. Então, são aquecedores. E a gente vai ver o porquê que esse sistema aí, por compressão de vapor, ele pode ser tanto um aquecedor como um resfriador. Então, a gente tem um equipamento aqui que é um trocador de calor, no qual vai entrar um fluido. Esse fluido aqui vai poder estar passando aqui por um conjunto de... Ficou ruim o desenho. Conjunto aqui de serpentinas. Aqui eu vou pôr só uma serpentina, então, um tubinho aqui. Então, você tem um tubinho aqui, no qual está passando um fluido, que esse fluido é chamado de fluido refrigerante. E esse fluido ele vai estar numa temperatura baixa e normalmente vai ser líquido mais vapor. E ele está numa temperatura abaixo da temperatura do ambiente. Então, se o ambiente está numa temperatura maior, o ambiente vai transferir aqui calor, no qual esse calor a gente vai denotar aqui por Q, e eu vou pôr Q pontinho, que é fluxo de calor. Então, o Q, quando tiver o pontinho, é calor por tempo. Então, ele vai aquecer esse fluido e esse fluido que era líquido mais vapor, o líquido vai se transformar também em vapor. Então, aqui na saída nós teremos somente vapor. Por quê? Porque o líquido foi aquecido e se transformou em vapor nesse trocador de calor. Como está ocorrendo a evaporação do líquido, esse equipamento vai ter o nome de evaporador. Então, ele é um trocador de calor que evapora, por isso é chamado de evaporador. Então, como o ambiente cedeu energia aqui, o ambiente vai reduzir a energia, vai reduzir também a temperatura. Então, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer um resfriamento do ambiente. Então, o fluido ali se aquece e o ambiente se resfria. Então, você está retirando calor do ambiente, no caso do ar-condicionado ou da parte de dentro de uma geladeira. Aí, esse vapor, para que ele circule, ele vai ter que passar um equipamento que ocasiona a circulação dele, ou seja, para ele circular, ele vai ter que
ter uma pressão, vai ter que aumentar a pressão dele. O equipamento que aumenta a pressão aqui, como isso é vapor, esse equipamento vai aumentar a pressão, o equipamento que aumenta a pressão de vapor ou gás, ele é o compressor. Então, aqui nós teremos um compressor, que usualmente o povo fala é o motor da geladeira, né? Na realidade não é o motor, o motor ele é composto de um motor elétrico que é utilizado, se for uma geladeira de pequeno porte, para ser ligado num sistema cilindro-pistão. Então você vai ter lá o conjunto cilindro-pistão e mais um motor elétrico que vai fornecer o compressor. E para que esse compressor comprime, ele vai precisar o quê? Gastar energia aqui. Então, a gente vai ter uma potência aqui do compressor. Então, você vai gastar energia para comprimir. Então, que eles falam motor da geladeira, na realidade é um compressor e você tem que ligar sua geladeira em energia elétrica, no qual essa eletricidade vai ser para fazer com que funcione o compressor comprimir o fluido, está passando na tubulação, que está fechada aqui, para poder circular então esse fluido. Aí esse vapor, ao ser comprimido, ele vai aumentar pressão e temperatura. Então aqui eu vou chamar de ponto 1, eu vou ter uma temperatura 1 aqui, é uma temperatura baixa, baixa em relação ao restante do sistema, assim como tem uma pressão 1, que é uma pressão também, uma pressão baixa. Já aqui em 2, a gente já vai ter uma temperatura 2, que é uma temperatura alta em relação a que está entrando no compressor, que você comprime o vapor. Então, toda vez que você comprime um vapor, um gás, a temperatura aumenta. E vai ter também uma pressão, que é a pressão 1.2, que vai ser uma pressão alta. E aqui a gente vai sair com vapor também, e esse vapor é um vapor superaquecido. Beleza, aí a gente vai ter que resfriar novamente esse vapor e transformar esse vapor em líquido. Então, para que isso ocorra, nós teremos também aqui um trocador de calor, no qual esse fluido vai passar por um tubinho, só que antes ele estava sendo aquecido, agora ele vai ser o quê? Agora ele vai ser resfriado. E ao se resfriar esse vapor, vai chegar uma hora que ele vai reduzindo temperatura, reduzindo, até chegar um ponto aqui em que ele virou aqui, ó, aqui dentro, então aqui está entrando um vapor saturado, vai chegar o vapor superaquecido, vai chegar uma hora que ele vai virar um vapor saturado. A partir desse momento começa a ocorrer o quê? Uma mudança de fase. Que mudança de fase que é essa? De vapor para quê? Para líquido. Então, a gente vai transformar o vapor em líquido. Transformar o vapor em líquido é o mesmo que condensar. Então, por isso que esse trocador de calor vai ser chamado de condensador. Então, condensador é utilizado para condensar o vapor. E para que isso ocorra, a gente teve que ter uma troca de calor com o ambiente externo. Então, aqui eu vou ter um fluxo de calor, eu vou chamar de conde, que é de condensador. E aí que tá, como aqui a gente está aquecendo o ambiente, por isso que eu falei que poderia usar esse mesmo sistema para quê? Tanto para resfriar, que é na parte do evaporador, como para aquecer aqui o fluido. Então, por isso que esse sistema, que poderia ser um sistema de refrigeração, poderia ser também um sistema para aquecimento, que quando for para aquecimento, chamado de bomba de calor. Beleza. Aí, no ponto 3 aqui, ó. Então, aqui a gente terá um ponto 3.
Onde a temperatura, eu vou pôr aqui que é uma temperatura média, que ela é menor que em 2, só que maior do que em 1. E uma pressão aqui, a pressão continua ainda elevada. Por quê? Porque se tem um trocador de calor, se esse trocador for ideal, a gente viu que por causa de um trocador ideal, o processo aí é isobárico. Só que agora a gente tem que fazer o quê? Reduzir a temperatura aqui. Para quê? Para poder novamente passar aqui e resfriar. O equipamento que vai servir para reduzir temperatura, nós vamos fazer o quê? Reduzir pressão e, consequentemente, reduz a temperatura. O equipamento que reduz pressão de forma abrupta aqui é o que? É uma restrição. Então, aqui nós teremos uma restrição, que pode ser o quê? Um tubo capilar ou uma válvula de expansão. Beleza, aí vai reduzir pressão, vai reduzir temperatura. O líquido, que era líquido, parte dele vai evaporar. Então, por isso, nós vamos formar um pouco de vapor. Então, existem duas maneiras de transformar líquido em vapor. Uma é através do aquecimento e a outra é através da redução de pressão. Então, no evaporador é através do aquecimento. Já na válvula de expansão é através do quê? Através da redução de pressão. Então, beleza, saiu do ponto 3 ali, a gente veio para um ponto 4, onde a temperatura já vai ficar novamente baixa e a pressão também vai ser reduzida. Aí formou então líquido mais vapor, passa esse líquido mais vapor no evaporador, passa no evaporador, troca calor com o ambiente, resfria o ambiente, o líquido se aquece, vira vapor e assim continua o ciclo. Então, isso é um ciclo de refrigeração por compressão de vapor que é bastante utilizado em ar-condicionado, geladeira, sistemas frigoríficos e assim por diante. E aí, para fazer a análise desse ciclo, a gente tem que ver os processos que ocorrem, bem como o que já foi visto anteriormente, esses fluxos de calor e potência do compressor, como que a gente obtém esses valores aqui. Então, isso eu vou colocar aqui no bloco de notas. Reduzidas aqui. Então, vou pôr os processos do ciclo. A gente vai ter o processo de 1 para 2, então onde está ocorrendo de 1 para 2? De 1 para 2 aqui ficou faltando, né? Colocar, deixa eu pôr, aqui já está o ponto 4. De 1 para 2 é no compressor, então está ocorrendo que é uma compressão ideal. O que seria ideal? Isoentrópica, ou seja, a gente chega com que a entropia de 2, o S2 é igual ao S1. E corre em qual equipamento? No compressor. No compressor está ocorrendo uma compressão ideal, seria a isoentrópica. Então, esse é o processo de 1 para 2. Então, a gente, ao analisar aqui, se esse sistema for um sistema ideal, a gente vai ver que a entropia de 2 é igual a de 1. E depois, como eu falei, tendo a essência do compressor, a gente pode ver quanto comparar o real com o ideal, que é o interesse nosso. De 2 para 3, está ocorrendo aonde? Está ocorrendo aqui no condensador. O que está ocorrendo no condensador? Uma troca de calor. Também ideal, só que no trocador de calor, quando for ideal, isso é isobárica. Ou então no trocador de calor, que é chamado de condensador, porque ele transforma vapor em líquido. De 3 para 4,
está ocorrendo que um processo de estrangulamento ou uma expansão. O que é expansão? É o contrário de compressão. Compressão, a gente aumenta a pressão e aqui a gente está reduzindo a pressão. Então, por isso é uma expansão. E a partir da equação que a gente viu nas aulas anteriores para restrições, a equaçãozinha aqui na válvula de expansão era o quê? Entalpia que entra, H3 é igual ao que sai, igual ao H4. Então, quando a gente tem um processo de entalpia constante, esse processo é denominado de isoentálpico. Processo isoentálpico. E aí, de 4 para 1, nós teremos no evaporador aqui o que? Uma troca de calor. Como é um trocador de calor, se for ideal, é isobárica. Beleza, feito isso, além disso, a gente tem que então obter agora esses fluxos de calor e potência. E a gente vai obter a partir do quê? Daquelas equações que vieram lá da primeira lei da termodinâmica, onde a gente viu exemplos de equipamentos operando em regime permanente, no qual a gente fez a modelagem para poder calcular então esses fluxos de calor e potência, e, no caso, potência do compressor. Então, vou colocar aqui que primeiro seria o fluxo de calor no evaporador, vou pôr evap aqui, é dado pela vazão vezes entalpia de saída, saída ali é o ponto 1, menos a entalpia de entrada, que é o ponto 4. Fluxo de calor no condensador vai ser vazão, entalpia na saída do condensador, que é H3, H3 menos na entrada, que é H2. E a potência do compressor, que é a vazão, vezes a entalpia de entrada, que é H1, menos a de saída, que é H2. E as eficiências é o que a gente tinha visto anteriormente. E nesse ciclo, a gente vai. Agora aqui, nós não estamos trabalhando somente com cada um dos equipamentos, estamos trabalhando com todo o sistema, com todo o ciclo. Então, a gente pode obter aqui o rendimento desse ciclo, que na realidade é chamado de coeficiente. Aqui eu vou pôr em inglês, que é o termo ainda per... ver se eu escrevi certo em inglês ou não, mas é o que mais utiliza aí para quem trabalha nessa área de refrigeração. No livro aqui ele traz o termo beta, mas mais comumente utilizado esse coeficiente de performance, que é chamado de COP ou simplesmente COP, onde a gente vai ter o quê? Qual que é o objetivo do sistema de refrigeração? O objetivo é o quê? Resfriar. Quem que resfria? Esse calor aqui no evaporador. Então, esse é o fluxo de calor no evaporador dividido pelo que a gente está consumindo aqui, que é a potência do compressor. E isso tem que ser em módulo. Então, potência compressor. Aqui eu vou escrever ABS, que ABS significa módulo. O que é módulo? Suponha que você tem lá -2. O módulo de -2 é mais 2. Então, vai ser um número positivo para quê? Para esse coeficiente também ser positivo. Esse coeficiente ele pode variar entre 0 até infinito, beleza? Não é entre 0 e 1, ele pode variar até infinito. Mas quanto maior, melhor seria então a eficiência do seu sistema e de sua geladeira. Beleza? Esse Q no evaporador, ele ainda vocês vão encontrar outros nomes aí. Então, isso é o fluxo de calor, vou pôr de fluxo de calor evaporador. Mas, em termos práticos, vocês vão encontrar alguns outros nomes para ele. Pode ser também
capacidade de geração seria aí para sistemas de refrigeração industrial, assim como no caso de ar-condicionado, carga térmica, que seria quando você quer tirar de calor do ambiente. Então, suponha que você tem lá uma sala e você quer comprar um ar-condicionado para essa sala e quer saber lá, ar-condicionado ainda vem no sistema inglês, que é BTU, ou fala BTU, mas o certo seria BTU hora. No sistema internacional, a gente costuma usar em quilowatts. Até aqui, só para vocês verem. E existem outros. Eu vou aqui converter em BTU hora para quilowatts. Então, vou pôr aqui no próprio Google e vou fazer a conversão. Por exemplo, 10.000. Ou fala simplesmente BTU, mas o correto seria BTU hora. Então, isso dá 2,93 quilowatts. Aí existem outros sistemas de unidade. Quem for trabalhar com refrigeração industrial vai, em vez de usar BTU, eles vão usar TR, que é tonelada de refrigeração. Então, uma TR é 3,5 quilowatts. Então, são unidades aí que quem for trabalhar nessa parte técnica aí com refrigeração vai acabar encontrando, mas hoje com o Google você vai lá e faz a conversão. Então, do sistema que a gente vai usar aqui, que é o sistema internacional em quilowatts, para essas outras unidades. Assim como aqui a gente chama de fluxo de calor, mas quando vocês verem capacidade de refrigeração, é a mesma coisa que fluxo de calor, ou carga térmica, no caso de ar-condicionado, também é o fluxo de calor que você vai precisar aí transferir no equipamento que faz o resfriamento do ambiente, equipamento esse que é o evaporador. Assim como condensador, meio povo falar unidade condensadora, é o condensador, assim como falar motor da geladeira, na unidade é o compressor. Então, são nomenclaturas aí, nomes que o povo utiliza no usual. Aqui eu estou fazendo termos mais teóricos, mas é bom ir se habituando com isso, mas quem for trabalhar na prática, for ir para a parte prática, vai acabar vendo esses termos e vai se lembrar disso daí, ou mesmo fuça na internet. Beleza? Então, agora eu mandei um exemplo lá no grupo. Vamos resolver esse exemplo usando o ES aqui, tá? Então, cadê? Então, ele fala o seguinte. Deixa eu até pegar o papel aqui novamente, que aí eu vou anotando para a gente resolver junto. Então, considera um ciclo de refrigeração ideal. Na próxima aula eu vou jogar um real. E a gente começa pelo ideal, mas depois a gente faz no caso real. Tá? Então, exemplo 11.6, considera o ciclo de refrigeração ideal que utiliza R134A. Então, R134A é um fluido que é chamado fluido refrigerante, que é usado na área de refrigeração. Temperatura do refrigerante no evaporador. Então, aqui a gente vai ter que colocar os pontos 1, 2 e 3, daqui a pouco eu coloco, no qual a temperatura no evaporador é igual a menos 20 graus Celsius. E no condensador, aqui tem um pequeno errinho que ele fala no condensador, na realidade isso tem que ser na temperatura de condensação. Então é na saída. Por quê? Porque na entrada do condensador a temperatura vai tá maior do que isso. Aí depois que começa a ocorrer a condensação, a temperatura atinge os 40 graus Celsius. Sabendo que a vazão do refrigerante, então o refrigerante ou R104A é 0,03 kg por segundo. Determine o coeficiente de desempenho. Esse coeficiente de desempenho, como eu falei, o livro que ele chama de outro nome, mas é o do inglês lá, o coeficiente de performance, que é o COP, e a capacidade de refrigeração, que é o fluxo de calor no evaporador. Então, vou colocar aqui
exemplo 11.6, que é o quê? Um sistema de tração por compressão de vapor. Nesse caso é ideal que utilize com fluido R-134A, que é um fluido refrigerante. Aí a gente vai ter os pontos aqui. Eu vou pôr ponto 1. E se pegar pelo desenho que eu fiz aqui, o esquemático, ponto 1 seria a entrada do compressor e saída do evaporador. Então, vou pôr que saída do evaporador barra entrada do compressor. Vamos colocar todos os pontos, depois a gente começa a jogar os dados. O ponto 2 já é o quê? É a saída do compressor barra entrada do condensador. Ponto 3 é saída do condensador barra entrada da restrição. Pode ser um tubo capilar, uma válvula, então aqui eu vou pôr restrição. Ele não falou o que que era, mas vai depender do equipamento. Se for uma geladeira de pequeno porte, é tubo capilar. Se for já um sistema comercial, uma geladeira maiorzinha, já é com válvula de expansão. E o ponto 4, nós teremos a saída da restrição barra entrada do evaporador. Então, só para vocês conferirem aí, cadê o desenho? Então, ponto 1, saída do evaporador, entrada do compressor. Saída 2, saída do compressor, entrada condensador. Ponto 3, saída do condensador, entrada da restrição. Ponto 4, saída da restrição, entrada do evaporador. Então, vamos começar a colocar os dados do problema. Ele deu, vou pôr aqui, temperatura de evaporação igual a menos 20, temperatura de condensação igual a 40. Deixa eu só checar os sistemas de unidade, ver se não está em Kelvin aqui, que a gente tinha mudado, né? Não, já voltou para Celsius, kPa, beleza. Então, no ponto 1, o que a gente tem? Saída do evaporador, e aí que tá. Se esse sistema for ideal, essa temperatura vai ser a própria temperatura de evaporação. E num sistema ideal, a gente não tinha falado, mas nós vamos considerar aqui que está saindo um vapor, que é um vapor saturado. Na prática, normalmente, esse vapor é um pouco superaquecido, entre 3 a, no máximo, 10 graus a mais do que seria o saturado aqui. Mas, como um ciclo aqui, a gente está tratando ainda de um ciclo ideal, depois, na outra aula, a gente vai ver o real. Como esse ciclo é ideal, a gente vai considerar como sendo um vapor saturado. Então, vapor saturado significa o quê? Que o título termodinâmico é igual a 1. Com isso, a gente consegue achar entalpia no ponto 1 aqui. Então, vou colocar aqui entalpia. E esse fluido é o R134A. Então, R134A, em função da temperatura, e aqui eu vou mudar, em vez de ser pressão, vou pôr igual a título. Por quê? Porque aqui a gente tem temperatura e título terminal. No ponto 2, não foi dado nada. Até se poderia falar temperatura de condensação é igual a 40. Não, tomem cuidado. Por quê? Porque, como falei, aqui está superaquecido. Se a temperatura é maior de condensação, na realidade é o que está ocorrendo aqui entre vapor saturado até a saída aqui de líquido, que a gente vai considerar também líquido saturado. Então, na realidade,
Em 2 a gente não tem nada ainda, mas nós temos T3, que é a temperatura de condensação, e o título em 3 está saindo líquido, é um líquido saturado. E aí a gente consegue achar entalpia. Bom, vou colocar entalpia em função de quem? Da temperatura, ponto 3, e de X igual a X3. Beleza, só que aí a gente vai para os processos. Se eu pegar de 2 para 3, é uma troca de calor isobárica. Então, o que é o isobárico? A pressão de 2 é igual a pressão de 3. É que eu consigo achar essa pressão de 3. Por quê? Porque a gente tem, então, pressão de 3, vou pôr aqui em pressure, em função da temperatura, T3 e de X igual a X3. E aqui eu sei também, ó, que de 1 para 2, o processo é o quê? Uma compressão ideal isentrópica, ou seja, entropia de 2 é igual a de 1. Então, S2 é igual a S1. E aqui eu consigo obter a entropia no ponto 1. Por quê? Porque a gente tem o título e a temperatura. Então, entropia em 1 aqui, vou lá, entropia em função do quê? Da temperatura aí do título, X igual a X1. Beleza? Então, tendo agora sim, a gente tem a pressão e a entropia. Temos duas propriedades. Com isso, a gente consegue achar a outra propriedade, que é a entalpia. Vou pôr aqui entalpia em função de quem? Da pressão e a outra propriedade, que é a entropia. Então, S igual a S2. E, finalmente, aqui em 4, o que a gente tem? A gente tem que analisar o processo de 3 para 4. De 3 para 4 é um processo isoentálpico. Então, H4 é igual a H1. E de 4 para 1 é uma troca de calor isobárico, ou seja, pressão de 4 é igual à pressão de 1. Pressão a gente não tinha obtido aqui, vamos achar a pressão aqui nesse ponto 1. Então, vou pôr aqui pressão de 1. Vou lá em pressure. Pressão em função da temperatura e do título. Ó, X1. Beleza. Então, tendo isso, a gente consegue achar também, eu não sei se pediu ou não, mas vamos achar o título aqui, para ver se realmente é líquido mais vapor. Então, o título aqui é quality. Quality. Função de P4, função de H4. Beleza, feito isso, vamos ver o que o exercício pede para poder estar calculando. Então, capacidade de refrigeração e o coeficiente de desempenho. Antes aqui eu esqueci de colocar que deu, nesse caso, a vazão, que era 0,03. Então, vamos primeiro aqui para refrigeração. Capacidade de refrigeração, como falei, é a mesma coisa que calcular o fluxo de calor no evaporador. Fluxo de calor no evaporador, nós vamos utilizar a equaçãozinha aqui do fluxo de calor no evaporador, que é vazão vezes H1 menos H4. Aqui eu vou ter que vou tirar o risquinho, que é vazão lá em cima, não coloquei com uma bolinha, simplesmente é vezes vazão, que é H1. Vazão a gente tem, entalpia de 1 a gente tem, entalpia de 4 nós temos. E para calcular o coeficiente
de desempenho de performance, isso é o fluxo de calor no evaporador dividido pelo módulo da potência do compressor. Então, a gente tem que achar também aqui a potência então, para achar a potência do compressor, a gente vai usar a fórmula aqui de potência do compressor, que é isso aqui. Vamos dar um Ctrl C, um Ctrl V aqui. Então, vazão lá está simplesmente M, H1 menos H2. Então, tendo fluxo de calor no evaporador, que é a mesma coisa que chamar de capacidade de refrigeração, potência do compressor, a gente acha o coeficiente de performance ou desempenho. Então, pedi para calcular. Então, deu lá um coeficiente de desempenho, que eu fiz algum erro. Deixa eu ver o que eu errei aqui. Calculando o que estou falando, que deu um número muito baixo. Potência do compressor. Esse fluxo de calor no evaporador tem alguma coisa errada. É mais estranho, porque H1 deu diferente de H2, aqui está dando zero. Acho que eu já até sei o que é. Esse negócio aqui que eu mexi outro dia. Deixa eu ver se é isso. Não sei o que deu errado aqui. O H1 está diferente do H2, então a potência do compressor, beleza. O H1, cadê o H1 e H4? Tem um erro aqui. Está o erro. Que H4 é igual a H3, beleza? Só para especificar, porque ó, é H3 igual a H4, que eu tinha colocado um H4 igual a H1. Então, consertando aqui, ó, H3 igual a H4 igual a H3. Então, aí sim, aí calculou e deu um coeficiente, então, de eficiência de 3,064. Aí aqui, de novo, a gente poderia brincar com esse negócio, que é o quê? Ficar alterando aqui essa temperatura. Por exemplo, vamos variar essa temperatura de evaporação e ver o que acontece com o coeficiente de performance. Então, tirei a temperatura lá e vou variar essa temperatura e ver o que acontece com o desempenho do ciclo. E aí eu vou pôr aqui uma temperatura variando de menos uns 30 até 20. Então, vou pedir para calcular a tabela e vou traçar um gráfico para ver o que acontece. Então, vocês estão vendo que o quê? Quanto menor a temperatura, menor o coeficiente de desempenho. Então, uma coisa é pensar, você pega qual que é o tamanho de uma geladeira comparado com a cozinha que ela fica dentro. Ela é bem menor do que a cozinha. Só que você pegar o compressor de uma geladeira, ele é praticamente o mesmo tamanho do compressor de um ar-condicionado. Por que isso? Apesar do ar-condicionado resfriar uma área, um volume bem maior do que que é o volume interno de uma geladeira, os dois compressores têm tamanho praticamente semelhantes. Mas por quê? Porque se a gente pegar, no caso do ar-condicionado, você vai querer trabalhar com que faixa de temperatura? Aqui com em torno de 15 graus. Então, você teria lá um coeficiente em torno aqui de 9. Já se pegar uma geladeira, está dando 3. Ou seja,
você tem um desempenho bem maior, no caso de um ar-condicionado, que de uma geladeira. Por quê? Porque a temperatura de evaporação é bem maior. Então, quanto menor a diferença entre a temperatura de evaporação, de condensação com a de evaporação, melhor vai ser o coeficiente de desempenho, menor vai ser o equipamento para resfriar um volume, mesmo volume. Beleza? Então, essa é a explicação. Se pegar um ar-condicionado, ele refrigera um espaço, um volume bem maior do que uma geladeira, só que a geladeira você tem lá, o congelador tem que trabalhar com temperaturas bem mais baixas. Então, à medida que a temperatura de evaporação vai reduzindo, você vai reduzindo também o desempenho aí do seu equipamento de refrigeração por compressão de vapor. Beleza? Aqui até a gente poderia brincar também fazendo o inverso. Inverso não, em vez de variar de condensação, a de evaporação, vamos variar de condensação. Eu vou criar uma nova tabela aqui, só que agora eu vou jogar de temperatura de condensação e vou jogar o coeficiente de performance. E aí o que eu vou fazer? Vou variar essa temperatura de 20 até 50. Vou pedir para resolver. E aí o que acontece? Aqui já acontece o contrário. Quanto menor a temperatura de condensação, ó, maior vai ser o desempenho do seu equipamento. Então, por isso que se você pegar no inverno, o que vai acontecer? A geladeira vai trabalhar aqui com temperaturas de condensação menor, com isso vai ter um desempenho melhor, ou seja, você vai consumir menos energia no inverno que no verão. Ou você pegar sistemas de grande porte, o que acontece? Em vez de ter um resfriamento lá no condensador, somente com ar, muitas vezes vai ser com ar, só que você vai ter um ventilador para quê? Para forçar o escoamento e com isso reduzir essa temperatura de condensação, ou muitas vezes resfriados à água. Se pegar sistemas de grande porte, eles utilizam o condensador resfriado à água para quê? Para reduzir a temperatura de condensação, melhorando a eficiência. Então, apesar de você ter que ter uma bomba e muitas vezes uma torre de resfriamento, a economia que você vai ter de energia essa consumida no compressor, vai compensar esse gasto inicial a mais aí, para você ter uma bomba e uma torre de resfriamento para resfriar a água e passar nesse condensador resfriado a água, melhorando então a eficiência do seu ciclo. E melhor de eficiência implica em quê? Se a gente pegar aqui, se eu conseguir melhorar a eficiência, na realidade eu estou o quê? Reduzindo a potência no compressor. Então você vai ter uma economia aí de energia para funcionar o seu compressor. Beleza? Dúvidas? Tranquilo? Então eu vou encerrar aqui até semana que vem. Boa noite. Alô, boa noite. Bom fim de semana.